Você já notou como as pessoas mudam quando sentem o cheiro de dinheiro? Como os olhos brilham diferente, como as palavras ficam mais doces, como os sorrisos se alargam enquanto as intenções se estreitam. Eu vi essa transformação acontecer bem diante dos meus olhos. Vi nos rostos dos meus próprios filhos, aqueles mesmos que embalei em meus braços, que ensinei a dar os primeiros passos pisando nessa terra vermelha de Diamantina. Eles que cresceram correndo pelos pastos da fazenda Boa Esperança, no aconchego das montanhas mineiras, se transformaram em estranhos calculistas quando pensaram que poderiam dividir o que era meu antes mesmo de eu partir. Mas o que eles não sabiam, o que eles jamais poderiam imaginar, é que esta velha de 82 anos tinha mais coragem nas veias do que eles pensavam, e que eu ainda tinha um último capítulo para escrever na minha própria história. O sino da matriz de Santo Antônio toca 7 badaladas enquanto rezo o terço na varanda da minha casinha na Rua da Glória. De onde estou sentada, posso ver o sol da tarde batendo nas pedras do calçamento colonial, iluminando as paredes brancas com janelas azuis que fazem o charme dessa cidade centenária. Minhas mãos enrugadas passam as contas do rosário que ganhei da minha avó, mas meus pensamentos estão longe daqui. Estão nas lembranças que construí em cada canto deste Brasil depois que decidi reescrever meu destino. Tenho um álbum de fotografias em meu colo. Não daqueles antigos de papel, é um tablet que minha neta me ensinou a usar. Passo os dedos pela tela e vejo imagens que nunca imaginei colecionar. Eu, Iracema Mendonça, com os pés na areia de Copacabana, navegando pelas águas do Rio Negro, admirando as cataratas do Iguaçu, provando acarajé em Salvador, contemplando o pôr do sol no Jalapão. E em cada foto, o mesmo sorriso sereno de quem descobriu, já na terceira idade, que a vida não acaba quando os outros decidem que deveria acabar. Às vezes me pergunto o que Joaquim diria se pudesse me ver agora. Meu marido, que partiu há 22 anos, nunca saiu de Minas. A terra da gente é a melhor terra do mundo, ele repetia, com aquela teimosia amorosa dos mineiros. Joaquim conhecia cada palmo dos nossos 30 alqueires como quem conhece as linhas da própria mão. Ele me deixou a fazenda, o cafezal, o gado e a responsabilidade que eu nunca pedi: ser o alvo da ambição dos nossos filhos. Dizem que a morte muda as pessoas. Mentira. A morte revela quem as pessoas sempre foram. E foi isso que aconteceu quando fechei os olhos de Joaquim naquela manhã chuvosa de 2003. Vi máscaras caindo, uma a uma. O café que tomo agora, nesta varanda histórica que comprei com o dinheiro da minha própria fazenda, tem gosto de liberdade. É o mesmo café que colhíamos lá na Boa Esperança, mas o sabor é diferente quando você escolhe seu caminho. Quando você olha nos olhos dos que tentaram lhe empurrar para o fim da linha e diz: ainda não é minha hora. Querem saber como uma senhora de quase 60 anos, recém-viúva e sem nunca ter tomado uma decisão financeira importante na vida, conseguiu dar a volta por cima quando seus próprios filhos tentavam repartir seus bens? Como transformei a traição mais dolorosa em combustível para a melhor fase da minha existência? Esta é a história de como eu, uma fazendeira do interior de Minas, descobri que a herança mais valiosa que podemos deixar não está nos papéis de um testamento, mas nas lições que ensinamos em vida. E foi preciso que meus filhos tentassem me enterrar para que eu descobrisse que ainda tinha muitas sementes para plantar. Nasci em 1943, quando o mundo ainda lutava na Segunda Guerra. Meu pai dizia que eu vinha ao mundo em um tempo difícil, mas com a missão de trazer alegria. Cresci numa Diamantina diferente da que vocês conhecem hoje. As ruas de pedra já estavam lá, assim como as igrejas barrocas e as casas coloridas. Mas éramos um povo simples, vivendo do que a terra nos dava e do pouco garimpo que ainda restava. Conheci Joaquim nas festas do Divino quando eu tinha 17 anos. Ele era 5 anos mais velho, filho de um pequeno proprietário de terras na região do Rio Jequitinhonha. Não foi amor à primeira vista, como nos romances que eu lia escondida da minha mãe.
Foi uma construção lenta, alicerçada em encontros na missa de domingo, em conversas na praça depois das novenas, em promessas trocadas sob o olhar vigilante da minha mãe Dulce. Casamos em 1962 na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Eu, no vestido branco que minha mãe e minhas tias costuraram durante meses. Joaquim, no único terno que possuía, herdado do pai. Começamos a vida com quase nada. Um pedaço de terra que mal dava para uma horta, alguns animais e muita disposição para o trabalho. O telefone mais próximo ficava na farmácia da cidade, a 20 minutos a cavalo. Notícias chegavam pelo rádio a pilha ou pelos viajantes que passavam contando histórias de outros lugares. Antônio nasceu no ano seguinte, em 1963. Célia veio em 1965. Roberto, o caçula, chegou em 1970, quando já tínhamos conseguido comprar um pedaço maior de terra com a venda das primeiras safras de café. Joaquim tinha o dom para fazer a terra produzir. Enquanto eu cuidava da casa e das crianças, ele transformava cada palmo de chão em oportunidade. Os anos passaram mais rápido do que eu poderia imaginar. Cada ciclo de plantação e colheita marcava o tempo de maneira diferente do calendário pendurado na parede da cozinha. Os meninos cresceram entre os pés de café, aprendendo a distinguir os grãos maduros antes mesmo de saber ler direito. Célia, embora ajudasse nas tarefas domésticas, sempre teve os olhos voltados para a cidade, a única que manifestou interesse pelos estudos além do básico. Trabalhávamos de sol a sol. Quando o café começou a dar lucro de verdade, conseguimos construir uma casa maior, com piso de madeira e telhas de cerâmica no lugar do sapé. Em 1978, compramos a primeira geladeira, um acontecimento que reuniu vizinhos para ver a novidade. O primeiro telefone só chegou em 1985, uma linha rural que compartilhávamos com mais 2 fazendas vizinhas. Enquanto nossos filhos cresciam, a fazenda também crescia. Aos poucos, compramos mais terras, aumentamos o rebanho. No início dos anos 90, já éramos conhecidos na região como produtores de café de qualidade. Joaquim, sempre visionário, investiu em novas variedades que davam grãos mais valorizados no mercado. A Fazenda Boa Esperança se tornou nosso maior orgulho, o legado que construímos com nossas próprias mãos. Os filhos tomaram rumos diferentes, como era de se esperar. Antônio, o primogênito, estudou contabilidade em Belo Horizonte e voltou para trabalhar com o pai na administração da fazenda. Célia casou-se com um comerciante de Diamantina e abriu uma loja na cidade. Roberto, inquieto desde pequeno, tentou a vida em São Paulo, mas acabou retornando após alguns anos para abrir um armazém que comprava café dos produtores locais, inclusive o nosso. Nossa vida não era luxuosa, mas tínhamos conforto e, acima de tudo, a tranquilidade de quem construiu algo sólido. Nas noites de lua cheia, Joaquim e eu sentávamos na varanda da casa grande e admirávamos a silhueta das montanhas contra o céu estrelado. Ele segurava minha mão calejada de trabalho e dizia: "Conseguimos, Iracema. Deixaremos um bom futuro para nossos filhos." Mal sabíamos que esse futuro que planejamos com tanto carinho seria o estopim para revelar o que havia no coração daqueles que mais amávamos. A vida tem dessas ironias. Construímos um patrimônio pensando no bem-estar dos filhos, e foi justamente esse patrimônio que trouxe à tona o pior que havia neles. A morte, quando chega, tem o dom de desmanchar certezas. Foi numa manhã de 2003, ano em que completei 60 anos. Joaquim acordou com uma dor no peito que não passou com o chá de erva cidreira que sempre curava seus males. Antes que o sol chegasse a pino, ele partiu nos meus braços, sem tempo de chamar o médico da cidade. O coração que bombeou tanto amor pela nossa família simplesmente parou, como um relógio antigo que cansa de marcar o tempo. O velório foi na sala da casa grande, como manda a tradição mineira. Os vizinhos vieram de todas as partes, alguns percorrendo quilômetros de estrada de terra para prestar a última homenagem. O caixão, coberto de flores do nosso próprio jardim, parecia fora de lugar naquele espaço onde tantas vezes celebramos a vida. O cheiro de vela se misturava ao do café forte que as comadres preparavam na cozinha para a longa noite de vigília.
Lembro-me de olhar para meus filhos, já adultos, e sentir um nó na garganta ao perceber que agora éramos apenas nós 4. Antônio, aos 40 anos, com os primeiros fios de cabelo branco nas têmporas, segurava firme a mão da esposa Laura. Célia, com seus 38, não conseguia conter o choro, apoiada no marido Eduardo. Roberto, então, com 33, mantinha o olhar distante, perdido em algum ponto através da janela. Após o enterro, a fazenda pareceu maior e mais silenciosa. O lugar de Joaquim à mesa ficou vazio, assim como o seu lado da cama onde dormimos juntos por mais de 4 décadas. Os dias se arrastavam entre lembranças e a necessidade de continuar. Eu, que sempre fui a esposa do fazendeiro, de repente me vi como a fazendeira, a responsável por decisões que antes eram dele. Foi quando notei a primeira mudança no comportamento dos meus filhos. Começou com perguntas aparentemente inocentes sobre os negócios, sobre como eu pretendia administrar tudo sozinha, sobre quais eram os planos para o futuro da propriedade. No início, interpretei como preocupação genuína. Afinal, eu era uma viúva sem experiência na gestão de uma fazenda daquele porte. Um mês após o enterro, Antônio apareceu com uns papéis para eu assinar. "É só para organizar a transferência do inventário, mãe", explicou ele, com aquela voz pausada que usava quando falava com os funcionários mais simples da fazenda. Assinei sem questionar. Ele era o contador, afinal. Confiava nos meus filhos como confiava em mim mesma. Na semana seguinte, foi Célia quem veio com um discurso ensaiado sobre como seria mais seguro para mim me mudar para a cidade, para um apartamento perto da casa dela. "A senhora já não tem idade para ficar sozinha no meio do mato", argumentou, como se eu não tivesse passado a vida inteira naquelas terras, como se aquela casa não guardasse cada memória preciosa da minha existência. Roberto foi o mais direto. Numa visita de domingo, enquanto tomávamos café na varanda, soltou o que parecia estar engasgado. "Mãe, a gente estava pensando, não seria melhor vender parte das terras? A senhora poderia viver tranquila com o dinheiro e cada um de nós poderia começar a tocar a vida com a nossa parte." Foi então que percebi o que estava acontecendo. Não se tratava de preocupação com meu bem-estar. Era a pressa de colocar as mãos no que Joaquim e eu construímos ao longo de uma vida. A fazenda, que para mim representava cada gota de suor do nosso trabalho, para eles era apenas um ativo a ser liquidado, um obstáculo entre eles e o dinheiro que acreditavam merecer. "E o que acontece comigo nesse plano de vocês?" perguntei, sentindo a garganta apertar. Houve um silêncio constrangido. Foi Antônio quem respondeu, com aquele tom paternalista que me feria profundamente. "A senhora ficaria com uma parte do dinheiro, claro. Poderia viver confortavelmente numa boa casa na cidade." "Já está mais do que na hora de descansar, mãe." Aquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda, observando a lua iluminar os cafezais que Joaquim tanto amou. A mesma lua que testemunhou nossas promessas, nossos sonhos, nosso trabalho árduo. Foi ali, embalada pelo canto dos grilos e pelo perfume das damas da noite do jardim, que comecei a entender que meus filhos estavam me enterrando viva. E foi também ali, naquela noite de lua cheia, que decidi que não seria o mero capítulo final da história deles. Eu ainda tinha a minha própria história para contar. Uma história que eles jamais poderiam imaginar. A traição raramente chega anunciada. Ela se aproxima em passos silenciosos, disfarçada de preocupação, vestida de boas intenções. Assim foi comigo. Nos meses seguintes ao falecimento de Joaquim, a pressão dos meus filhos aumentou gradualmente, como a água que sobe devagar durante as cheias do Jequitinhonha, quase imperceptível até que você perceba que está ilhada. Antônio começou a aparecer na fazenda quase diariamente, trazendo papéis, documentos, contratos. "São só formalidades, mãe", dizia ele, enquanto empurrava folhas para eu assinar. Quando comecei a questionar, ele suspirava impaciente. "A senhora não precisa se preocupar com esses detalhes. Está tudo sendo feito para o seu bem."
Célia trouxe uma corretora de imóveis numa tarde de agosto de 2004. A mulher, com seu terno social e prancheta na mão, percorreu cada cômodo da casa grande com olhos ávidos, medindo espaços, avaliando os móveis antigos que herdei da minha sogra. É só uma avaliação informal, mamãe, explicou Célia quando viu minha expressão confusa. Eduardo conhece esta senhora da associação comercial. Ela está nos ajudando a ter uma ideia do valor de mercado para organizarmos melhor o patrimônio. Roberto foi mais direto. Numa tarde chuvosa, ele apareceu com um advogado que nunca tinha visto antes. Dr. Maurício é especialista em direito sucessório, apresentou meu caçula, enquanto o homem apertava minha mão com firmeza excessiva. Ele vai nos ajudar com a questão do testamento. Mas que testamento? Perguntei, servindo café para os dois no meu jogo de xícaras das bodas de prata. O seu, dona Iracema, respondeu o advogado com um sorriso que não chegava aos olhos. Seus filhos me contrataram para auxiliá-la na divisão dos bens, enquanto a senhora ainda tem plena capacidade mental. A xícara tremeu na minha mão, derramando um pouco de café na toalha bordada. E quem disse que preciso fazer um testamento agora? Estou com saúde perfeita. O advogado e Roberto trocaram olhares rápidos. Foi aquele olhar que me despertou, como se alguém tivesse jogado água fria no meu rosto numa manhã gelada. O evento que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de maio de 2005. Eu estava na cidade para resolver assuntos no banco quando seu Geraldo, gerente que conhecíamos há décadas, me chamou discretamente à sua sala. Dona Iracema, ele disse, fechando a porta com cuidado. A senhora veio fazer qual operação hoje? Só vim retirar meu extrato e depositar o dinheiro da venda do café desta quinzena, respondi, estranhando a formalidade. É que ontem seu filho Antônio esteve aqui com uma procuração assinada pela senhora. Ele solicitou a transferência de uma quantia considerável para a conta dele. Senti o chão sumir sob meus pés. Lembrei-me vagamente de ter assinado um documento que Antônio trouxera junto com vários outros, alegando ser uma autorização para resolver um problema na cooperativa agrícola. Que quantia, seu Geraldo? 200 mil reais, dona Iracema. Quase metade do dinheiro que tínhamos na poupança, o dinheiro que Joaquim e eu economizamos ao longo de uma vida de trabalho. O gerente continuou com voz baixa. Achei estranho e resolvi confirmar pessoalmente com a senhora antes de fazer a transferência. A procuração parecia em ordem, mas... O senhor fez bem, interrompi, sentindo a respiração ficar difícil. Essa transferência não foi autorizada por mim. Saí do banco com as pernas bambas, carregando mais do que minha bolsa de couro gasta. Carregava o peso da traição. No caminho para casa, parei na igreja matriz. O silêncio do lugar sagrado me acolheu enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado. Não eram lágrimas de tristeza ou de medo. Eram lágrimas de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes, nem mesmo quando perdi Joaquim. Naquela tarde, sozinha diante do altar de Nossa Senhora, entendi que precisava agir. A mulher que sempre esperou os homens da família tomarem as decisões, que sempre cedeu e contemporizou, precisava morrer para que uma nova Iracema nascesse. Voltei para a fazenda com uma certeza cristalina. Aquelas terras, aquela casa, tudo o que construímos não seria o campo de batalha para a ganância dos meus filhos. O lugar que deveria guardar memórias de amor tinha se transformado em objeto de cobiça. Peguei o telefone e disquei um número que raramente usava. Alô, Dr. Walter, aqui é Iracema Mendonça. Preciso dos seus serviços como advogado. É urgente. Era tempo de tomar as rédeas da minha própria vida. O caminho de volta para a fazenda naquele dia foi o mais longo da minha vida. A Kombi que fazia a linha entre a cidade e a zona rural sacolejava na estrada de terra, levantando poeira vermelha que entrava pela janela e grudava no meu rosto ainda úmido de lágrimas. Mas eu já não chorava. Dentro de mim, algo tinha se quebrado e, ao mesmo tempo, algo novo começava a se formar. Olhei pela janela para os campos que margeavam a estrada. Quantas vezes Joaquim e eu tínhamos percorrido aquele caminho juntos?
Quantos sonhos compartilhamos ao longo daquelas cercas de arame? Agora, cada curva parecia me afastar não apenas da cidade, mas também da mulher submissa que eu sempre fui. "A senhora está bem?" perguntou o motorista, me olhando pelo retrovisor. "Está pálida." "Estou melhor do que estive em muito tempo, seu José", respondi com uma firmeza na voz que surpreendeu até a mim mesma. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi ir até o quarto que dividira com Joaquim. Abri o guarda-roupa de madeira de lei e afastei os vestidos até encontrar a caixa de sapatos onde guardava minhas recordações mais preciosas. Entre cartas amareladas e fotografias antigas estava a chave da gaveta secreta da escrivaninha de Joaquim. Meu marido sempre manteve certos documentos longe dos olhos curiosos, inclusive dos filhos. "Nem tudo precisa ser de conhecimento de todos", ele costumava dizer. Abri a gaveta e encontrei o que procurava: o registro de todas as propriedades, as escrituras originais, as cadernetas da poupança. Documentos que provavam que eu era a única proprietária de tudo desde a morte de Joaquim. Documentos que meus filhos não sabiam que eu tinha acesso. Sentei-me na cadeira de balanço da varanda, o lugar preferido de Joaquim para pensar quando tinha decisões importantes a tomar. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. As sombras se alongavam pelo terreiro onde um dia os meninos brincaram, onde Célia aprendeu a andar, onde Roberto deu seus primeiros passos. Como chegamos a este ponto? Em que momento meus filhos deixaram de ver a mãe e passaram a enxergar apenas uma velha com propriedades valiosas? A dor da revelação pesava mais que qualquer fardo que já tinha carregado. Passei aquela noite em claro. O sono não vinha, substituído por memórias que desfilavam diante dos meus olhos como um filme antigo. Lembrei-me do nascimento de cada um dos meus filhos, do orgulho nos olhos de Joaquim quando Antônio tirou o diploma da faculdade, das festas de aniversário simples mas cheias de alegria, dos natais em família, ao redor da mesa grande. Quando os primeiros raios de sol entraram pelas frestas da janela, eu já tinha tomado minha decisão. Levantei-me, lavei o rosto, prendi os cabelos grisalhos num coque firme e vesti meu melhor vestido, aquele azul marinho que usava para ir à missa nos domingos especiais. Tomei um café forte e amargo, sem me importar em preparar o pão de queijo que tradicionalmente fazia todas as manhãs. Liguei para o telefone público que ficava próximo às casas dos empregados e pedi a Zé do Pasto, nosso capataz há décadas, que viesse até a casa grande. "Zé", falei quando ele chegou, chapéu na mão como sempre fazia ao entrar. "Preciso que você me leve até a cidade hoje. Não conte para ninguém, especialmente para meus filhos, se eles perguntarem." "A senhora está doente? Precisa ir ao médico?" perguntou ele, preocupado. "Não, Zé. Estou curada. Pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente curada." Naquele dia, visitei o cartório, o banco e o escritório do Dr. Walter. Em cada lugar, assinei papéis, dei declarações, revoquei procurações. A cada assinatura, sentia um misto de libertação e tristeza. Era como cortar um cordão umbilical invisível que ainda me prendia à ilusão de que meus filhos me viam além do que eu possuía. Quando voltei para a fazenda no final do dia, trouxe comigo não apenas documentos legais, mas uma determinação que nunca havia sentido antes. O reflexo no espelho mostrava a mesma Iracema de sempre. Cabelos grisalhos, rugas marcadas pelo tempo, mãos calejadas pelo trabalho, mas havia algo diferente nos meus olhos. Um brilho de resolução, de quem finalmente entendeu seu próprio valor. Naquela noite, ao me ajoelhar para rezar como fazia todos os dias, não pedi perdão pelo que estava prestes a fazer. Em vez disso, agradeci por ter encontrado a força para fazê-lo. "Joaquim", sussurrei para o retrato dele na mesa de cabeceira. "Você sempre disse que eu era mais forte do que pensava. Chegou a hora de provar que você estava certo." Na manhã seguinte, o telefone tocou antes mesmo do galo cantar. Era Antônio, sua voz atravessando a linha com uma urgência mal disfarçada. "Mãe, o que a senhora foi fazer no banco ontem? O gerente me ligou dizendo que a senhora cancelou a procuração."
Respirei fundo antes de responder, sentindo o peso do terço enrolado nos meus dedos. Fiz o que deveria ter feito há muito tempo, Antônio. Cancelei todas as procurações. Mas como vamos administrar as coisas assim? A senhora não entende nada de negócios. Foi por isso que papai me ensinou, para que eu pudesse cuidar de tudo quando eu não estivesse mais aqui, completei, interrompendo-o. Mas acontece que ainda estou, meu filho. Bem viva e com plena capacidade de decidir o que fazer com o que é meu. O silêncio do outro lado da linha foi mais revelador que qualquer palavra. Quando ele finalmente falou, sua voz tinha adquirido aquele tom condescendente que me feria como uma faca. Mãe, a senhora está confusa. Vou passar aí para conversarmos melhor. Não tome nenhuma decisão precipitada até eu chegar. Antes que pudesse responder, ele desligou. Coloquei o telefone no gancho e me dirigi à cozinha para preparar o café. Sabia que a tempestade estava apenas começando. Não demorou para que os três aparecessem. Chegaram juntos, em carros separados, estacionando no terreiro da fazenda com pressa. Da janela da cozinha, observei-os conversando rapidamente entre si antes de se dirigirem à casa grande. Seus rostos tensos e gestos agitados denunciavam que já haviam discutido o assunto no caminho. Servi café para todos na mesa da varanda, como sempre fazia quando vinham visitar. O aroma forte se misturava à tensão palpável no ar. Mamãe, começou Célia com voz melíflua. Estamos preocupados. O Antônio nos contou sobre o banco e achamos que talvez a senhora esteja se sentindo sobrecarregada com tantas decisões. Roberto, sempre mais impulsivo, não conseguiu manter a fachada. Por que a senhora cancelou a procuração? Como vamos ajudar se a senhora não confia na gente? Tomei um gole de café antes de responder. O líquido amargo desceu queimando pela garganta, dando-me tempo para escolher minhas palavras. Ajudar é diferente de tomar o controle, respondi calmamente. Ontem descobri que Antônio tentou transferir R$ 200.000 da minha conta para a dele sem me consultar. Isso não é ajuda, é apropriação. Os três trocaram olhares rápidos. Antônio ajeitou a postura na cadeira, como fazia quando precisava defender-se de alguma acusação. Era para investimentos, mãe. Ia render mais do que na poupança. Eu ia falar com a senhora depois. Depois de transferir? Depois de usar o dinheiro? Ou depois que eu estivesse no cemitério ao lado do seu pai? Minhas palavras caíram como pedra sobre a mesa. Célia levou a mão à boca, fingindo choque. Roberto desviou o olhar, subitamente interessado nas lavouras ao longe. Antônio tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. A senhora não pode achar que eu... Ele gaguejou, incapaz de completar a frase. O que eu acho não importa mais. O que importa são os fatos. E o fato é que vocês três têm agido pelas minhas costas, tentando tomar decisões sobre minha vida e meus bens, como se eu já não estivesse aqui. Foi Roberto quem quebrou o silêncio desconfortável que se seguiu. E agora? O que a senhora pretende fazer? Coloquei minha xícara sobre o pires com cuidado, apreciando o tilintar delicado da porcelana. Era um conjunto que tinha ganhado no meu casamento, um dos poucos luxos que me permiti ao longo da vida. Agora eu vou viver, Roberto. Vou cuidar do que é meu, tomar minhas próprias decisões e descobrir quem é Iracema além de mãe, esposa e dona de terras. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Meus filhos alternavam entre táticas de intimidação e tentativas de me convencer de que eu estava sendo irracional. Chegaram a trazer o Dr. Josias, médico da família há anos, para uma visita casual, que logo se revelou uma tentativa de questionar minha sanidade. Dona Iracema está em perfeito juízo, concluiu o médico para desapontamento dos três. Na verdade, está mais lúcida e decidida do que muitos pacientes meus com metade da idade. A notícia se espalhou pela região como fogo em palha seca. Logo, os vizinhos, os conhecidos da igreja, os comerciantes da cidade, todos comentavam sobre como a viúva do Joaquim Mendonça tinha batido o pé contra os próprios filhos. Alguns me olhavam com espanto,
outros com admiração mal disfarçada. As opiniões se dividiam, mas pela primeira vez em minha vida não me importei com o que diziam a meu respeito. Uma tarde, recebi a visita de Dona Conceição, minha amiga de longa data e companheira de novenas. Aos 75 anos, ela tinha enterrado 2 maridos e criado 7 filhos sozinha. Iracema, disse ela, enquanto dividíamos um pedaço de bolo de fubá. O que você está fazendo é o que muitas de nós gostaríamos de ter tido coragem de fazer. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Aquelas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Percebi que, embora dolorosa, minha decisão abria caminho para uma nova fase. Uma em que eu não seria apenas a sombra de Joaquim ou a mãe dos meus filhos, mas uma mulher inteira, dona do seu destino. E foi assim que comecei a traçar os planos que mudariam completamente o rumo da minha história e da história da minha família. Planos que nem o mais ousado dos romances que li na juventude poderia prever para uma senhora de mais de 60 anos do interior de Minas Gerais. O corretor de imóveis, Geraldo Mendonça, era um homem de poucas palavras e muita ação. Não era parente nosso, apesar do sobrenome comum em nossa região. Em menos de um mês, ele encontrou um comprador para a fazenda Boa Esperança, um empresário de Belo Horizonte que queria transformar parte das terras em pousada rural. Quando assinei a escritura de venda no cartório de Diamantina, senti um misto de alívio e medo. O juiz de paz, seu Clementino, que me conhecia desde moça, franziu o senho ao me ver sozinha. Dona Iracema, tem certeza que não quer chamar seus filhos para presenciar este ato? É um momento importante. Tenho certeza, seu Clementino, algumas coisas a gente precisa fazer sozinha. Saí do cartório com um cheque de valor considerável no bolso do casaco e uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado. Era como se tivesse tirado um peso não só das costas, mas principalmente da alma. O desafio real veio na semana seguinte, quando precisei encontrar um lugar para morar. Nunca tinha procurado casa sozinha. Quando me casei com Joaquim, fomos direto para a fazenda que pertencia à família dele. A ideia de escolher um teto só meu era tão assustadora quanto libertadora. Visitei várias propriedades pela cidade antes de me apaixonar pela casinha na Rua da Glória. Era menor que nossa casa na fazenda, claro, mas tinha um quintal com pé de jabuticaba, uma cozinha arejada e janelas que davam para o centro histórico. O vendedor, inicialmente, hesitou em fechar o negócio comigo. A senhora não prefere trazer seu filho para verificar? Para ajudar nas negociações? Perguntou ele, olhando para minhas mãos enrugadas enquanto eu contava o dinheiro do sinal. Meu filho não vai morar aqui. Eu vou, respondi secamente, contando as notas uma por uma sobre a mesa. Mudar-se foi outro desafio colossal. 60 anos de lembranças não cabem em algumas caixas de papelão. Tive que decidir o que levar e o que deixar para trás. Cada objeto carregava uma história. A máquina de costura onde fiz os uniformes dos meninos para na escola, o pilão onde socava ervas para os remédios caseiros, o rádio velho onde Joaquim ouvia o repórter Esso. A senhora não vai levar isso tudo para uma casa pequena na cidade, disse Zé do Pasto, o capataz, preocupado ao ver a quantidade de caixas que eu separava. Algumas coisas a gente carrega no coração, Zé. Não precisa de caminhão de mudança. Respondi, guardando apenas uma fotografia de cada fase importante da nossa vida em família. Meus filhos apareceram no dia da mudança, é claro. Não para ajudar, mas para vigiar o que eu estava levando. Célia percorreu a casa grande com um bloquinho, anotando o que, em sua opinião, deveria permanecer com a família. Roberto verificava cada caixa discretamente, como quem não quer nada. Antônio, por sua vez, já conversava com o novo proprietário sobre possíveis consultorias que poderia oferecer, uma vez que conhecia cada palmo daquelas terras. Mãe, a prataria da vovó não pode ir para aquela casinha sem segurança, argumentou Célia. Deixe comigo, tenho espaço no meu apartamento. Os livros de contabilidade da fazenda são documentos históricos da família, ponderou Antônio. Deveriam ficar comigo para preservação.
Permaneci em silêncio enquanto carregavam caixas para o caminhão, deixando que pensassem que estavam me influenciando. À noite, quando todos se foram, fiz um último passeio pela casa vazia. No quarto que dividira com Joaquim, sentei-me no chão de tábuas corridas e chorei pela última vez. Não de tristeza, mas de despedida. Estava encerrando um capítulo para começar outro. O primeiro mês na nova casa foi um teste para minha resistência. Nunca tinha morado sozinha. Os ruídos noturnos da cidade, tão diferentes dos da fazenda, me mantinham acordada. A proximidade dos vizinhos, as conversas que atravessavam paredes, o movimento constante de pessoas, tudo era novo e, por vezes, assustador. Dona Iracema, se precisar de qualquer coisa, é só bater aqui, ofereceu Dona Efigênia, minha vizinha que vendia doces na porta da igreja. Mulher sozinha precisa ter quem olhe por ela. Aquela frase, mulher sozinha, me incomodou profundamente. Eu não estava sozinha, estava independente. Havia uma diferença enorme que as pessoas ao meu redor pareciam não compreender. O primeiro Natal longe da fazenda foi especialmente difícil. Por 4 décadas, havia celebrado a data na mesa grande da sala de jantar, com todos reunidos ao redor do pernil assado e da farofa que só eu sabia fazer do jeito que meus filhos gostavam. Naquele dezembro de 2008, decidi convidá-los para a ceia na minha nova casa. Venham conhecer como organizei tudo, disse pelo telefone, tentando soar animada. Fiz até aquela rabanada que vocês adoravam na infância. Um a um, eles apresentaram desculpas. Antônio tinha uma festa da empresa. Célia viajaria com o marido para a praia. Roberto estava indisposto, sua forma educada de dizer que ainda não havia me perdoado. Passei a véspera de Natal sozinha, ouvindo os sinos da catedral e comendo uma fatia de tender que comprei na padaria. Foi quando percebi que precisava reconstruir não apenas meu espaço físico, mas também meu círculo social e minha rotina. Não podia depender dos filhos para me sentir completa ou ocupada. Na primeira semana de janeiro, tomei uma decisão. Inscrevi-me no curso de informática para a terceira idade, oferecido pela Biblioteca Municipal. Nunca tinha usado um computador na vida. Na fazenda, resolvíamos tudo pessoalmente ou por telefone. Mesmo as faturas vinham pelo correio e eram pagas no caixa do banco. Dona Iracema, a senhora tem e-mail? Perguntou o jovem instrutor no primeiro dia de aula. Tenho cara de quem tem isso, menino, respondi, arrancando risadas dos outros alunos, todos tão perdidos quanto eu. As primeiras aulas foram frustrantes. Minhas mãos, acostumadas ao trabalho pesado da roça e às agulhas de crochê, não tinham a delicadeza necessária para clicar naqueles botões minúsculos. Meus olhos demoravam a encontrar o cursor na tela. Minha memória falha se confundia com tantas senhas e procedimentos. Dona Iracema, a senhora clicou para excluir todas as fotos, suspirou o instrutor na terceira semana. Vamos ter que restaurar do backup. Que diabo é backup, menino? Fala português comigo. Quase desisti várias vezes, mas então, por acaso, descobri o Google Earth. O instrutor me mostrou como localizar a Fazenda Boa Esperança vista de cima. Fiquei maravilhada ao reconhecer o traçado do rio, o desenho dos pastos, o telhado da casa grande. Era como sobrevoar meu passado. A senhora pode visitar qualquer lugar do mundo assim, explicou ele, mostrando as pirâmides do Egito na tela. Algo despertou dentro de mim naquele momento. Um desejo adormecido, uma curiosidade que havia sido sufocada por décadas de trabalho e dedicação à família. Havia um mundo lá fora que eu conhecia apenas pelos livros empoeirados da estante e pelos programas ocasionais de televisão. Terminei o curso básico de informática e, com a ajuda do instrutor, comprei meu primeiro computador. Um notebook simples que passou a ocupar lugar de destaque na mesa da sala. Orgulhosa, convidei meus filhos para verem minha nova aquisição. Mãe, isso é um desperdício de dinheiro na sua idade, comentou Roberto. Vai acabar esquecendo como usa. A senhora vai acabar caindo em algum golpe na internet, alertou Antônio.
Tem muito bandido virtual por aí. Apenas Célia demonstrou um interesse educado, provavelmente por pena. Ela até me adicionou no Orkut, a rede social da época, mas nunca respondia às minhas mensagens desajeitadas, cheias de pontos de exclamação e emoticons. Minha primeira tentativa de usar o banco online foi um fiasco. Acabei bloqueando meu cartão 3 vezes ao digitar a senha incorretamente. Na quarta tentativa, o sistema simplesmente me expulsou. Tive que ir ao banco pessoalmente, enfrentar fila e ouvir a gerente explicar pacientemente os procedimentos que eu havia confundido. Dona Iracema, a senhora tem certeza que não prefere deixar seu filho auxiliá-la nas operações bancárias? Sugeriu a gerente, uma moça jovem de cabelos alisados e unhas compridas. Minha filha, eu aprendi a ordenhar vaca brava, fazer parto de bezerro e negociar com comerciante esperto no mercado. Hei de aprender a mexer nesse troço também, respondi, guardando as anotações na bolsa. E assim foi. Cada pequena conquista, mandar meu primeiro e-mail, pagar uma conta online, encontrar uma receita na internet, me dava uma satisfação imensa. Estava aprendendo a linguagem desse novo mundo, mesmo que tropeçando nas palavras. Foi Dona Efigênia quem me deu a ideia que mudaria tudo. Numa tarde de maio de 2009, enquanto tomávamos café no meu quintal, ela mencionou que seu sobrinho estava organizando uma excursão para Ouro Preto. É pertinho daqui, Iracema. Só 2 horas de ônibus. O grupo é todo de gente da nossa idade. Por que não vai com a gente? Nunca tinha saído para passear sem Joaquim ou sem algum propósito específico, como consulta médica ou compras. A ideia de viajar por prazer, apenas para conhecer um lugar, parecia quase pecaminosa para uma mulher da minha criação. Não sei, Efigênia. Nunca fui de passear. E por acaso tem idade certa para começar a viver? Ou vai esperar permissão dos seus filhos? Aquela provocação tocou exatamente onde deveria. Na manhã seguinte, estava no banco da praça com minha caderneta de poupança, sacando o dinheiro para a excursão. A viagem para Ouro Preto foi reveladora. Diante das igrejas barrocas, dos casarões históricos e das ladeiras de pedra, senti-me insignificante e grandiosa ao mesmo tempo. Ouvindo as histórias da Inconfidência Mineira contadas pelo guia, percebi quantas batalhas por liberdade já haviam sido travadas naquelas mesmas montanhas onde eu vivia. A senhora está gostando do passeio? Perguntou Maria das Dores, uma senhora de Governador Valadares que também viajava sozinha. Estou percebendo que passei a vida inteira a poucas horas daqui e nunca tinha vindo conhecer. Quantas outras coisas estão assim, pertinho, esperando que eu vá ver? Voltei para casa diferente. Havia algo novo circulando em minhas veias junto com o sangue. Uma curiosidade insaciável, um desejo de compensar o tempo perdido. Pendurei na parede da cozinha um mapa do Brasil e, com um alfinete vermelho, marquei Ouro Preto como primeiro destino conquistado. Logo me inscrevi em outra excursão, desta vez para Tiradentes. Depois foi Mariana, São João del Rei, Congonhas. A cada viagem ganhava mais confiança e fazia novas amizades. Pessoas que não me conheciam como a viúva do Joaquim ou a mãe do Antônio, da Célia e do Roberto, mas simplesmente como Iracema, a senhora mineira de cabelos grisalhos que sempre carregava um caderninho para anotar histórias interessantes. Meus filhos reagiram de maneiras diversas às minhas novas aventuras. Antônio foi o mais crítico. Mãe, a senhora está gastando um dinheiro que poderia estar investindo ou guardando para emergências, argumentou ele durante uma de suas raras visitas. E se ficar doente durante uma dessas viagens? Célia demonstrava preocupação mascarada de interesse. E se a senhora cair nessas cidades cheias de ladeiras, quem vai cuidar da senhora? Roberto foi mais direto. A senhora nunca foi assim. Nunca foi de sair por aí, conhecer lugares. Por que começar agora? Aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça por dias. Por que começar agora? A resposta veio numa tarde enquanto eu regava as plantas do quintal. Porque agora eu podia. Porque agora eu era dona do meu tempo, das minhas decisões e do meu dinheiro. Em 2010, decidi que estava na hora de um desafio maior.
tirar carteira de motorista. Na fazenda, sempre dependi de Joaquim ou dos filhos para me levar à cidade. Quando precisava ir sozinha, usava o ônibus que passava na estrada principal 3 vezes por semana. "A senhora tá doida, dona Iracema?" exclamou Zé do Pasto quando contei sobre minha decisão durante uma visita que fiz à região. "Com todo respeito, mas dirigir com essa idade." "E qual seria a idade certa para começar, Zé? Tenho 67 anos, não 107. Meus olhos enxergam bem, meus reflexos funcionam e minha cabeça pensa melhor que muito jovem por aí." A autoescola foi outro mundo a desbravar. Era facilmente a aluna mais velha da turma. Os instrutores, no início, mostravam-se céticos. Nas primeiras aulas práticas, suavam mais que eu ao me ver manobrar o carro. "Dona Iracema, mais devagar na curva!" gritou o instrutor Marcos na terceira aula, agarrando-se ao painel como se sua vida dependesse disso. "Meu filho, na minha idade não tenho tempo a perder com lentidão", respondi, ajustando os óculos e encarando a rua à frente. Estudei a legislação com a mesma dedicação com que havia estudado o catecismo na juventude. Decorei placas, sinais, regras de preferência. Nas aulas práticas, enfrentei a desconfiança inicial dos instrutores e a surpresa dos outros alunos. "A senhora é uma inspiração", disse uma moça que também fazia aulas. "Minha avó nem sai mais de casa." "Sua avó devia experimentar. Vai ver que ainda tem muito para viver." No dia do exame prático, meus nervos quase me traíram. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam no volante. Por um momento pensei em desistir. E se os filhos estivessem certos? E se eu estivesse velha demais para novas conquistas? Foi então que vi, estacionado próximo ao local de testes, um carro com um adesivo no vidro traseiro. "Nunca é tarde demais para recomeçar." Aquilo não podia ser coincidência. Era um sinal. Respirei fundo, ajustei o banco do carro, verifiquei os espelhos e dei a partida. 1 hora depois, segurava nas mãos minha primeira habilitação, um sorriso impossível de disfarçar no rosto enrugado. "Parabéns, dona Iracema", disse o examinador, entregando-me o documento. "A senhora tem melhor noção de espaço que muitos jovens que testei hoje." No caminho para casa, de ônibus ainda, pois demoraria algumas semanas até comprar meu próprio carro, fiz planos. Com um automóvel, poderia explorar lugarejos que não eram atendidos pelas excursões. Poderia visitar amigas em cidades vizinhas. Poderia simplesmente pegar a estrada numa tarde de domingo, sem dar satisfações a ninguém. Estava descobrindo aos poucos que a velhice podia ser um tempo não de limitações, mas de possibilidades. Cada conquista abria portas para novas aventuras, e eu estava apenas começando a girar as maçanetas. Com a carteira de motorista em mãos e algumas economias, comprei um Fiat Palio prata, usado mas bem conservado. Meu primeiro carro aos 67 anos. Instalei uma almofada especial no banco para melhorar minha postura e um GPS que me custou um bocado, mas valeu cada centavo. "É o meu companheiro de viagem", explicava para quem estranhasse aquele aparelho na mão de uma senhora que mal sabia usar o celular. Nas primeiras semanas, circulei apenas por Diamantina, ganhando confiança. Depois, aventurei-me até São Gonçalo do Rio das Pedras, um distrito próximo. A sensação de liberdade era indescritível. Eu, que passei a vida dependendo dos outros para me locomover, agora ia e vinha conforme minha própria vontade. "A senhora não tem medo de viajar sozinha?" perguntou o frentista do posto de gasolina quando abasteci para minha primeira viagem mais longa até Belo Horizonte. "Tenho mais medo é de chegar no fim da vida sem ter vivido direito", respondi, enquanto verificava a pressão dos pneus. Em Belo Horizonte, hospedei-me na casa de minha prima Dulce, que não via pessoalmente há mais de década. Quando liguei avisando que iria visitá-la dirigindo meu próprio carro, ela quase não acreditou. "Iracema, você está mesmo dirigindo? E sem nenhum dos seus filhos junto?" "Estou. E dirigindo minha vida também, finalmente." Aquele ano de 2011 marcou o início das minhas viagens mais longas. Comecei a me aventurar pelo interior de Minas. Ouro Branco, Lavras Novas,
Conceição do Mato Dentro. Cada pequena cidade colonial, cada cachoeira escondida, cada mirante nas serras, tudo me encantava como se eu estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Ao completar 70 anos, em 2013, decidi me dar um presente diferente. Comprei um notebook novo e uma câmera digital. Antônio quase teve um ataque quando soube. Mãe, a senhora não sabe nem usar direito o computador que já tem? Para que gastar com outro? Não respondi. Apenas sorri e continuei configurando meu novo equipamento com a ajuda de Pedro, um rapaz de 19 anos que dava aulas particulares de informática. Foi ele quem me ensinou a criar um blog. Blog? E isso é coisa para a senhora da minha idade? Dona Iracema, a internet não tem idade, e suas histórias merecem ser compartilhadas. Assim nasceu, pelos caminhos de Minas e do Brasil, Aventuras de uma Senhora de 70, meu pequeno espaço virtual onde comecei a postar fotos e relatos das minhas viagens. No começo, eram textos simples, com muitos erros de português que Pedro gentilmente corrigia. Com o tempo, fui ganhando desenvoltura. A primeira vez que recebi um comentário de uma leitora desconhecida, uma professora aposentada de Curitiba que se identificou como Margarida, chorei de emoção. Suas palavras me inspiraram a sair da depressão pós-aposentadoria e começar a viver, ela escreveu. Foi nessa época que fiz minha primeira grande viagem para fora de Minas. Um pacote turístico para o Rio de Janeiro, com tudo incluído. Deixei o carro em casa e fui de avião. Minha primeira experiência voando aos 71 anos. Senhora, é sua primeira vez em um avião? Perguntou a comissária ao me ver agarrada aos braços da poltrona durante a decolagem. E acha que é fácil começar a voar nessa idade? Respondi, entre risos nervosos. O rio me encantou. Ver o Cristo Redentor de braços abertos, caminhar pela orla de Copacabana, subir o Pão de Açúcar. Cada momento era um sonho realizado. Tirei fotos de tudo, mesmo das coisas mais simples como um vendedor de mate na praia ou um casal de idosos dançando forró em uma praça. À noite, no hotel, escrevia detalhadamente no blog. As palavras fluíam com uma facilidade que nunca experimentei quando tentava escrever cartas no passado. Era como se, ao abrir meus horizontes geográficos, tivesse aberto também comportas criativas que nem sabia existirem. Minha transformação não passou despercebida. Vizinhos comentavam sobre minha nova energia, sobre o brilho diferente no olhar. Na missa de domingo, o padre Antero me chamou para dar um testemunho sobre renovação na terceira idade. Acho que as pessoas esperam que envelheçamos quietinhos, num canto, esperando a morte chegar. Falei diante da congregação. Mas descobri que a vida não tem prazo de validade, a menos que a gente mesmo coloque. Nem tudo foram flores, claro. Tive momentos de solidão profunda. Noites em que acordava em quartos de hotel desconhecidos e demorava para lembrar onde estava. Dias em que o corpo doía tanto que mal conseguia sair da cama. Momentos em que a saudade de Joaquim apertava o peito como se fosse ontem que ele partiu. Em uma dessas noites difíceis, hospedada em um hotel simples em Paraty, peguei-me chorando enquanto olhava a foto de Joaquim que sempre carregava na carteira. O que você acharia de mim agora, velho? Perguntei à fotografia amarelada. Esta Iracema aventureira é tão diferente daquela mulher com quem você se casou. Podia jurar que ouvi sua resposta no barulho do mar. Estou orgulhoso, Sema. Sempre soube que havia mais em você do que apenas a fazendeira competente. Aos poucos, meus filhos foram notando a transformação. Não apenas física, eu estava mais magra, mais ágil, com a postura mais ereta, mas principalmente no espírito. O medo de desagradar, a insegurança, a dependência emocional, tudo isso havia diminuído consideravelmente. A senhora está diferente, mãe, comentou Célia durante um almoço de domingo, observando-me contar animadamente sobre minha recente visita ao Pantanal. Diferente não, filha. Sou a mesma Iracema. Só que agora eu me permito ser tudo o que sempre fui por dentro. Em 2015, meu blog já tinha centenas de seguidores.
Pessoas de diferentes idades que acompanhavam minhas aventuras e, segundo diziam nos comentários, encontravam coragem para suas próprias jornadas. Foi nesse ano que recebi o primeiro convite para dar uma palestra, em uma feira de turismo para a terceira idade em Belo Horizonte. Eu? Palestra? Mas eu mal completei o primário. Protestei quando a organizadora ligou. Dona Iracema, a senhora tem doutorado em coragem e recomeços. É isso que queremos que compartilhe. No dia da palestra, tremia tanto que achei que desmaiaria. Diante de uma plateia de quase 100 pessoas, muitas delas mais jovens que eu, contei minha história sem romantismos. Falei da dor da viuvez, da decepção com os filhos, do medo de recomeçar. Mas também falei da alegria das descobertas, da liberdade de escolher meus próprios caminhos, do prazer de acordar todos os dias com um novo destino para explorar. Não estou aqui para dizer que é fácil. Não é. Dói, assusta, cansa. Mas também liberta, renova e cura, concluí, para uma salva de palmas que me pegou de surpresa. Aquela palestra mudou algo fundamental em mim. Percebi que minhas experiências não eram apenas para meu próprio crescimento, mas podiam ajudar outros a encontrar coragem. Sem perceber, eu havia me tornado uma espécie de referência para pessoas, especialmente mulheres, que se sentiam presas a expectativas limitantes. Voltei para casa com uma nova missão: continuar explorando o Brasil, mas agora com propósito renovado. Não era mais apenas pela minha satisfação pessoal, mas para mostrar que sempre há tempo para recomeçar. Foi no inverno de 2017 que recebi uma ligação inesperada. Era Roberto, meu caçula, com uma voz estranhamente tímida. Mãe, a senhora poderia me ajudar com uma coisa? Aquele pedido me pegou desprevenida. Roberto, que sempre foi o mais teimoso dos três, nunca me pedia ajuda. Desde a venda da fazenda, nossas conversas eram formais e distantes, limitadas a aniversários e datas comemorativas. Claro, filho. O que precisa? Estou passando por um divórcio complicado. Preciso de um lugar para ficar por algumas semanas até organizar minha vida. Respirei fundo. Meu pequeno apartamento de 2 quartos não era grande, mas tinha espaço suficiente. No entanto, mais do que o espaço físico, eu me perguntava se havia espaço emocional entre nós depois de tantos anos de mágoas silenciosas. A porta está aberta, Roberto. Pode vir quando precisar. Ele chegou numa tarde chuvosa, com 2 malas e olheiras profundas. Parecia menor, mais vulnerável do que o homem orgulhoso que questionava minhas decisões anos atrás. Os primeiros dias foram estranhos. Dividíamos o mesmo espaço, mas as conversas não fluíam. Cruzávamos pelos corredores como 2 estranhos educados que, por acaso, foram colocados sob o mesmo teto. Uma noite, encontrei-o navegando pelo meu blog. Seu rosto tinha uma expressão que não consegui decifrar imediatamente. Achei por acaso quando pesquisei seu nome no Google, explicou ele, sem desviar os olhos da tela. Nunca imaginei que a senhora escrevesse assim. Sentei-me ao lado dele, em silêncio. Na tela, ele lia um texto que escrevi sobre uma viagem à Chapada Diamantina, onde descrevia a sensação de mergulhar em uma cachoeira pela primeira vez aos 73 anos. A senhora pulou mesmo de uma cachoeira? Pulei. Com colete salva-vidas e um guia ao lado, mas pulei. Ele riu, balançando a cabeça. E nós achávamos que a senhora estava definhando de tristeza depois da venda da fazenda. Aquela frase abriu uma porta entre nós. Nas noites seguintes, depois do jantar, Roberto começou a me fazer perguntas sobre as viagens. Onde foi mais difícil chegar? Qual lugar mais surpreendeu? Qual comida mais estranha experimentei? Aos poucos, as feridas foram cicatrizando. Uma noite, depois de 2 semanas hospedado comigo, Roberto finalmente tocou no assunto que nos afastara. Mãe, preciso confessar uma coisa. Eu fiquei com muita raiva quando a senhora vendeu a fazenda. Isso eu sei, filho. Não, a senhora não sabe o porquê. Ele engoliu em seco. Não era pela herança em si. Era porque aquela fazenda era o último lugar onde me senti conectado ao pai, onde ainda podia sentir a presença dele.
Seus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em muitos anos, vi meu filho sem as barreiras que construiu. Vi o menino que corria para os braços de Joaquim quando ele chegava da roça, que o seguia como uma sombra enquanto aprendia os segredos da terra. Roberto, seu pai não está nas terras da Boa Esperança. Ele está aqui, apontei para seu coração. E aqui, apontei para o meu. A fazenda era apenas o cenário onde vivemos, mas as memórias, essas, ninguém pode vender ou comprar. Naquela noite choramos juntos, pela primeira vez desde o enterro de Joaquim. Um choro diferente, não de luto, mas de reconexão. Nas semanas seguintes, Roberto começou a me acompanhar em pequenos passeios pela região. Quando conseguiu um novo apartamento, parecia relutante em se mudar. Mãe, não quero que a senhora fique sozinha. Filho, estou sozinha há anos por escolha. Tenho minha independência, minhas amigas, minhas viagens. Você precisa reconstruir sua vida também. Antes de partir, ele me surpreendeu com um presente. Um smartphone último modelo, muito mais avançado que meu celular básico. Para a senhora postar no blog com mais facilidade. E para fazermos videochamadas quando estiver viajando. Aquela reconciliação com Roberto abriu caminho para outros reencontros. Numa tarde de domingo, cerca de um mês depois da partida de Roberto, recebi outra visita inesperada. Célia, acompanhada de minhas duas netas adolescentes, Ana Luísa e Marina. Viemos pedir um favor, vovó, disse Ana Luísa, a mais velha, com um sorriso conspiratório. Queremos que a senhora nos leve em uma de suas viagens. Célia parecia constrangida. As meninas não param de falar sobre seu blog. Dizem que a avó delas é uma influencer da terceira idade. Ri com gosto daquela definição. Eu, uma roceira quase sem estudo, agora era influencer. Que volta o mundo dá! Claro que levo vocês. Estou planejando conhecer Alter do Chão, no Pará. Dizem que é o Caribe brasileiro. Os olhos das meninas brilharam. Célia, no entanto, parecia hesitante. Mãe, o Pará é tão longe. A senhora tem certeza? Filha, já fui a lugares muito mais distantes sozinha. Com minhas netas, então, será um prazer. Aquela viagem, 2 meses depois, foi um divisor de águas no relacionamento com Célia e as netas. Durante 10 dias exploramos as águas cristalinas do Tapajós, conhecemos comunidades ribeirinhas, provamos frutas exóticas e dormimos em redes ao som da floresta. Ver o mundo pelos olhos das minhas netas adolescentes foi uma experiência reveladora. Elas me ensinaram a usar filtros nas fotos, a criar stories para o Instagram que tinham acabado de me ajudar a criar, e me apresentaram músicas que nunca tinha ouvido. Em troca, compartilhei histórias sobre seu avô, sobre como era a vida antes dos smartphones e por que era importante olhar o mundo não apenas através das telas. Vovó, a senhora é muito mais legal do que a mamãe dizia, confessou Marina na última noite, enquanto balançávamos nas redes, observando o céu estrelado da Amazônia. E o que sua mãe dizia? Que a senhora era teimosa, antiquada e difícil. Ri baixinho. E não sou? É sim, mas de um jeito bom. Ao voltarmos para Minas, percebi uma mudança sutil em Célia. O ressentimento deu lugar a uma espécie de respeito relutante. Ela começou a me ligar semanalmente, não para verificar se eu estava bem, como fazia antes, em ligações rápidas e protocolares, mas para conversar de verdade. O último dos meus filhos a se reaproximar foi Antônio. O primogênito, sempre tão prático e controlador, manteve-se distante mesmo depois da reconciliação com os irmãos. Nossas interações limitavam-se a questões financeiras ou de saúde. Mãe, a senhora fez os exames que recomendei? Era geralmente como começavam nossas raras conversas telefônicas. Em janeiro de 2019, recebi uma notícia que mudaria tudo. Antônio havia sofrido um infarto. Não foi grave, mas suficiente para servir de alerta. Ele estava com 56 anos, a mesma idade que Joaquim tinha quando começou a ter problemas cardíacos. Larguei tudo e fui para Belo Horizonte, onde ele morava. Quando cheguei ao hospital, encontrei-o sentado na cama, pálido mas consciente, cercado por papéis de trabalho e com o laptop aberto.
O que a senhora está fazendo aqui? Perguntou surpreso com minha presença. Sou sua mãe. Onde mais estaria quando meu filho está no hospital? Nos dias seguintes, fiquei em seu apartamento, um lugar impessoal e sem vida que refletia bem quem Antônio havia se tornado. Um homem dedicado exclusivamente ao trabalho, sem tempo para relacionamentos ou prazeres simples. A senhora não precisa ficar, mãe. Tenho uma empregada que vem todos os dias. Preciso sim, não para limpar ou cozinhar, mas para conversar. E conversamos. Longamente, pela primeira vez em anos. Sobre o passado, sobre o infarto de Joaquim, sobre como o trabalho excessivo tinha sido a sentença de morte para seu pai. Você está seguindo o mesmo caminho, filho. Trabalha demais, vive de menos. Alguém precisa ser responsável nessa família, mãe. Sempre foi assim. E quem disse que responsabilidade é sinônimo de infelicidade? Aquela pergunta o deixou sem resposta. Nos dias que se seguiram, enquanto se recuperava, Antônio começou a observar minha rotina. Como eu acordava cedo para caminhar, como conversava animadamente pelo celular com amigos de várias partes do Brasil, como passava horas lendo ou escrevendo no blog, sempre com uma expressão de contentamento. A senhora mudou tanto, mãe, comentou ele numa tarde, enquanto tomávamos chá na varanda. Antes parecia sempre preocupada, sempre com medo. Eu me libertei, filho, do medo, das expectativas alheias, até das minhas próprias limitações. Naquela noite, após o jantar, Antônio me fez um pedido que nunca esquecerei. Me ensine a viver, mãe, antes que seja tarde. A ironia não passou despercebida. Ele, que sempre quis me ensinar como administrar minha vida e meu dinheiro, agora pedia que eu o ensinasse algo muito mais valioso. Comece fazendo uma lista, sugeri. Não de tarefas ou metas de trabalho. Uma lista de coisas que você sempre quis fazer, lugares que quis visitar, experiências que adiou. Mas na manhã seguinte, antes de eu partir, ele me entregou uma folha de papel. Nela, uma lista curta, escrita com sua caligrafia precisa. Ver o nascer do sol no Corcovado. Aprender a tocar violão. Conhecer a Patagônia. Reaprender a nadar. Não nado desde a infância. Reconciliar-me completamente com minha mãe. Dobrei o papel cuidadosamente e o guardei na bolsa. Vamos começar pelo item 5, disse, abraçando-o como não fazia há muito tempo. O resto virá naturalmente. Nos meses seguintes, Antônio começou sua própria jornada de transformação. Reduziu sua carga de trabalho, contratou um sócio para dividir responsabilidades e, para surpresa de todos, matriculou-se em aulas de violão. Em julho daquele ano, fizemos juntos nossa primeira viagem. Um final de semana no Rio de Janeiro para arriscar o primeiro item de sua lista. Ver meu filho mais velho, sempre tão sério e formal, tirando selfies com o Cristo Redentor ao fundo, rindo como um menino ao sentir a maresia no rosto, foi uma das maiores alegrias que experimentei. Estou orgulhosa de você, disse enquanto assistíamos ao sol nascendo, sentados em um banco no mirante. Estou aprendendo com a melhor, respondeu ele, apertando minha mão. A reconciliação com meus 3 filhos não apagou o passado, nem as feridas que causamos uns aos outros. Mas abriu espaço para um novo tipo de relacionamento, baseado não em expectativas ou obrigações, mas em respeito mútuo e aceitação. Em 2020, quando a pandemia do coronavírus forçou o mundo a pausar, tive que interromper minhas viagens. Foi um período difícil, principalmente para alguém que havia descoberto na mobilidade uma fonte de vitalidade. Mas ao contrário do que meus filhos temiam, não me deixei abater. Adaptei-me. Aprendi a usar o Zoom, com a ajuda paciente das netas, participei de rodas de conversa virtuais, dei entrevistas para podcasts sobre turismo na terceira idade e comecei a escrever um livro sobre minhas experiências. Os filhos, agora preocupados genuinamente com meu bem-estar, revezavam-se em visitas seguras, mantendo distância e usando máscaras. Roberto trazia mantimentos toda semana. Célia organizou um grupo de amigas para conversarmos online diariamente.
E Antônio, surpreendentemente, foi quem teve a ideia que me manteve mais animada durante o isolamento. Mãe, por que não grava vídeos curtos contando suas histórias de viagem? Muita gente está confinada e adoraria viajar através das suas palavras. Assim, nasceu o canal Dona Iracema pelo Brasil, onde comecei a compartilhar não apenas relatos de viagens, mas reflexões sobre a vida, sobre envelhecimento, sobre começar de novo. Para minha surpresa, em poucos meses, tinha milhares de seguidores. A senhora virou digital influencer mesmo, brincou Marina durante uma videochamada. Só estou compartilhando histórias como fazia minha avó ao redor do fogão a lenha. A diferença é que agora o fogão é digital, respondi, rindo da minha própria piada. Quando as restrições da pandemia diminuíram e pude retomar minhas viagens, percebi que algo havia mudado fundamentalmente na dinâmica da minha família. Os filhos, que antes disputavam minha herança material, agora pareciam mais interessados em herdar algo mais valioso: minhas histórias, minhas experiências, minha forma de encarar a vida. Em uma das nossas reuniões de domingo, já em 2022, Roberto fez uma proposta. Mãe, estamos pensando em organizar uma grande viagem em família, todos juntos. A senhora, nós três, os netos, todos, para celebrar seus 80 anos. Aquela proposta simbolizava uma transformação completa. A família que havia se fragmentado pela disputa de bens materiais agora se unia para criar memórias conjuntas. Para onde vocês querem me levar? Perguntei curiosa. Não, mãe. A senhora é quem decide. Afinal, é a especialista em viagens da família. Escolhi o Jalapão, no Tocantins. Um lugar que ainda não conhecia e que representava bem o que havia me tornado. Forte como as dunas douradas, adaptável como a vegetação do cerrado e cheia de surpresas inesperadas como as nascentes cristalinas que brotam em meio à aridez. A viagem aconteceu em setembro de 2023. Foram 10 dias mágicos, com 3 gerações da família Mendonça descobrindo juntas as belezas daquele recanto do Brasil. Ver meus filhos, já com cabelos grisalhos, brincando nas águas das cachoeiras, meus netos ensinando aos pais como tirar fotos melhores, todos reunidos ao redor da fogueira contando histórias, foi a materialização de um sonho que nem sabia que tinha. Na última noite, sentados sob um céu estrelado como nunca tinha visto, Roberto fez a pergunta que parecia estar na mente de todos. Mãe, a senhora se arrepende de ter vendido a fazenda? De ter nos deixado tão bravos naquela época? Olhei para cada rosto ao meu redor, iluminado pelo brilho alaranjado do fogo. Meus 3 filhos, agora mais sábios e gentis. Meus netos, crescendo com uma noção diferente do que significa envelhecer. Até minha nora e meu genro, que se tornaram parte importante dessa família reconstruída. Nem por um segundo, respondi com sinceridade. Às vezes precisamos perder algo para encontrar muito mais. E assim chegamos a 2025. Eu, com meus 82 anos, sentada na varanda da minha casinha em Diamantina, olhando para as montanhas que testemunharam toda a minha jornada. Não sei quanto tempo ainda tenho pela frente, mas sei que cada dia será vivido plenamente. Quanto aos meus bens, aqueles mesmos que meus filhos tanto disputaram décadas atrás, já não importam tanto. O maior legado que deixarei não está no testamento que o advogado guarda em seu escritório. Está nas histórias que contei, nas lições que transmiti, na coragem que inspirei. E se me perguntam se valeu a pena começar de novo aos 65 anos, respondo sem hesitar. Não foi um recomeço. Foi quando realmente comecei a viver. De volta à Diamantina, após aquela viagem transformadora ao Jalapão, percebi que algo profundo havia mudado não apenas em meus filhos, mas em mim também. Era como se um ciclo tivesse se completado, como se as águas cristalinas daquelas nascentes tivessem lavado décadas de mágoas silenciosas. Na primeira semana após nosso retorno, notei que meu celular tocava mais. Não eram apenas as ligações de rotina dos filhos para verificar se eu estava bem, mas ligações genuínas, demoradas.
Célia me ligou numa terça-feira à noite, apenas para contar que tinha encontrado uma antiga colega minha do grupo de oração. Dona Matilde disse que sente sua falta nos encontros, mãe. Ela falou tanto bem da senhora, de como inspirou várias senhoras do grupo a viajarem também. Matilde sempre exagera, respondi, sentindo um calor no peito ao lembrar da amiga. Mas me faz bem saber que as sementes que plantei germinaram de alguma forma. Roberto, que antes me visitava com hora marcada e sempre com algum pretexto prático, começou a aparecer sem avisar, trazendo frutas da feira ou um pedaço de bolo que sua esposa havia feito. Às vezes ficava apenas sentado na varanda comigo, em silêncio confortável, observando o movimento da rua. "O senhor lembra quando seu pai sentava exatamente onde você está agora?" Perguntei certa tarde. "Lembro, mãe. Ele ficava horas só olhando o horizonte, como se conversasse com as montanhas. E você achava uma perda de tempo." Eu era um tolo impaciente, admitiu, sorrindo com um toque de melancolia. Só agora entendo o valor desses momentos. Mas a mudança mais surpreendente veio de Antônio. Numa manhã de domingo, recebi uma visita inesperada. Ele estava na porta com uma pasta de documentos, semelhante àquela que havia trazido anos atrás, quando tudo começou. "Trouxe alguns papéis para a senhora assinar", disse ele, sério. Meu coração apertou. Seria possível que depois de tudo ele ainda... "São os documentos da fundação", continuou, abrindo a pasta. "Achei que a senhora gostaria de ser a presidente honorária." "Que fundação?" "A Fundação Novos Caminhos, para ajudar idosos a realizarem sonhos de viagem e aprendizado, inspirada na senhora." Minhas mãos tremeram ao pegar os papéis. Era um projeto completo, profissional, com tudo planejado nos mínimos detalhes, típico do Antônio. Mas desta vez, sua eficiência meticulosa estava a serviço de algo maior que números e lucros. "Usei parte do dinheiro daquela herança que recebi do tio Geraldo ano passado", explicou. "Pensei que seria uma forma adequada de honrar o que aprendi com a senhora." Naquele momento, sentada na minha sala simples, entendi que minha verdadeira herança já estava sendo distribuída, muito antes da minha partida. Não era o dinheiro da fazenda, nem os móveis antigos que tanto disputaram. Era algo muito mais valioso e duradouro. As fotos da viagem ao Jalapão começaram a circular entre amigos e familiares. Marina, minha neta mais velha, montou um álbum digital que compartilhou nas redes sociais. "Minha avó aos 80, mais aventureira que eu aos 25, escreveu ela na legenda. O post viralizou entre seus amigos, gerando uma enxurrada de comentários de jovens impressionados e inspirados. Uma revista regional de turismo me contatou para uma entrevista sobre viagens na terceira idade. Quando mencionei que havia conhecido todos os estados brasileiros depois dos 65 anos, a repórter ficou visivelmente impressionada. "A senhora não tem medo de viajar sozinha nessa idade?" "Tenho medo de não viver enquanto estou viva", respondi. "Isso sim seria assustador." A matéria saiu com o título "A Andarilha de Diamantina. Como Dona Iracema reinventou sua vida aos 65" e foi compartilhada milhares de vezes na internet. De repente, comecei a receber e-mails e mensagens de pessoas de todas as idades, perguntando sobre minhas viagens, pedindo conselhos, compartilhando suas próprias histórias. "Vovó, a senhora virou fenômeno da internet", disse Marina ao me mostrar os números de visualizações do meu blog, que ela insistira em criar para mim anos antes. Mas o impacto mais significativo não estava nas estatísticas virtuais ou nas reportagens. Estava nas pequenas mudanças ao meu redor. Dona Zulmira, minha vizinha de 75 anos que nunca havia saído de Minas Gerais, me convidou para tomar um café numa tarde de quinta-feira. "Iracema, você me fez perceber que ainda tenho tempo", disse ela com os olhos marejados. "Liguei para minha filha em Fortaleza. Vou passar 3 meses com ela no ano que vem. Quero ver o mar antes de morrer." Seu Jorge, o dono da mercearia da esquina, um senhor taciturno que raramente sorria, me parou na rua para contar que havia se inscrito em aulas de dança de salão. "A idade vem para todos, Dona Iracema, mas a velhice é opcional, não é mesmo?"
E assim, sem que eu planejasse ou esperasse, tornei-me uma espécie de símbolo em minha pequena cidade. Não de rebeldia, como alguns inicialmente pensaram quando vendi a fazenda, mas de possibilidades, de que nunca é tarde demais para reescrever sua própria história. Numa tarde particularmente significativa, recebi a visita conjunta dos 3 filhos. Sentaram-se na sala, nitidamente nervosos, como se tivessem ensaiado algo. Mãe, começou Roberto, sempre o mais direto, nós gostaríamos de pedir perdão. Perdão? Por termos tratado a senhora como um problema a ser resolvido, em vez de uma pessoa com sonhos e desejos, completou Célia. Por termos pensado mais na herança material do que no privilégio de ainda ter nossa mãe viva, finalizou Antônio. Aquele pedido formal de desculpas, tantos anos depois, não era necessário. As ações recentes já haviam mostrado a mudança. Mas foi um bálsamo ouvir aquelas palavras. Um reconhecimento explícito do caminho que todos percorremos. Vocês sabem o que seu pai dizia sempre? Perguntei, segurando as lágrimas. Que o amor verdadeiro não é estático. Ele cresce, muda, aprende. E às vezes precisa ser quebrado para se reconstruir mais forte. Naquela noite, dormindo sob o céu estrelado de Diamantina, entendi que o verdadeiro clímax da minha história não estava nas viagens que fiz, nem mesmo na reconciliação com meus filhos. Estava na descoberta de que, aos 80 anos, eu ainda era capaz de provocar transformações, em mim mesma e nos outros. A vida havia me dado não apenas uma segunda chance, mas uma segunda vida inteira. Uma que eu construí com minhas próprias escolhas, em meus próprios termos. Hoje, completo 82 anos. Amanhã amanheceu clara, com aquela luz dourada que só as montanhas de Minas sabem produzir. Sentada na varanda com minha xícara de café, observo a cidade despertar. O padeiro passa com sua bicicleta, entregando pães ainda quentes. Crianças com uniformes coloridos seguem para a escola. Um casal de idosos caminha de mãos dadas pela calçada de pedra, com passos lentos, mas determinados. Há um ritual que mantenho nos meus aniversários. Antes que os telefonemas comecem a chegar, antes que a casa se encha com os netos barulhentos e os filhos preocupados em verificar se tudo está perfeito para a celebração, reservo 1 hora só para mim. 1 hora para lembrar, para agradecer, para fazer um balanço sincero da jornada. Abro o baú antigo que pertenceu à minha avó, um dos poucos itens que trouxe da fazenda, e retiro o diário que comecei a escrever no dia em que me tornei viúva. As primeiras páginas estão manchadas de lágrimas, repletas de medo e incerteza. Como vou administrar tudo sozinha? Escrevia eu naqueles dias confusos. O que será de mim agora? Folheio até encontrar a entrada decisiva, aquela que mudou tudo. É datada de 15 de junho de 2008. Hoje tomei a decisão. Vendi a fazenda para o Geraldo Mendonça. Os meninos vão me odiar, mas esta é a única forma de libertá-los e de me libertar também. Estamos todos presos a esta terra por razões diferentes. Eles, pela ganância do que ela representa no futuro. Eu, pelas memórias do passado. Está na hora de seguir em frente. Fecha-se um ciclo, abre-se outro, como tudo na vida. Algumas pessoas me perguntam se não sinto falta da fazenda. Respondo com sinceridade. Sinto falta de algumas memórias, do cheiro do café recém-colhido, do barulho da chuva no telhado da varanda. Mas não sinto falta do lugar em si. Os lugares são apenas cenários. O que importa são as histórias que vivemos neles. Outras questionam se não me arrependo de ter sido tão dura com meus filhos. Essa pergunta sempre me faz sorrir. O amor verdadeiro nem sempre é feito de afagos e concessões. Às vezes, é feito de limites e de verdades incômodas. Foi preciso que eu dissesse não para que todos pudéssemos aprender a dizer sim para o que realmente importa. Olho para as mãos que seguram o diário. Mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Mãos que embalaram bebês, que amassaram pão, que plantaram flores, que seguraram as de Joaquim em seus últimos momentos.
mãos que agora, surpreendentemente, sabem operar um smartphone melhor do que muitos jovens que conheço. A velhice é uma terra estrangeira, dizem. Um lugar para o qual viajamos sem mapa, sem guia, sem conhecer a língua local. Um território que outros descreveram como de perdas, limitações e saudades. Mas descobri que, como qualquer terra desconhecida, ela também guarda belezas inesperadas, paisagens surpreendentes, encontros significativos. Aos 60 anos, quando Joaquim partiu, pensei que estivesse chegando ao fim da estrada. Mal sabia eu que estava apenas no início de uma nova jornada. Nas minhas viagens pelo Brasil, aprendi que cada lugar tem seu próprio ritmo, sua própria música. As ondas furiosas de Torres não têm pressa. As águas do Rio Negro seguem seu curso milenar sem consultar relógios. As dunas do Jalapão se transformam diariamente, sem lamentar o formato que tinham ontem. A natureza me ensinou que não há vergonha em mudar, em transformar-se, em reinventar-se. Por que nós, humanos, insistimos tanto em permanecer os mesmos? A senhora não tem medo de envelhecer? Perguntou-me certa vez uma jovem repórter. Tenho medo é de enrijecer, respondi. De me tornar inflexível, como um galho seco que não se curva com o vento e acaba se quebrando. Envelhecer não é apenas ganhar rugas e cabelos brancos. É ganhar perspectiva. É aprender a distinguir o essencial do supérfluo. É entender finalmente que a vida não é uma linha reta do nascimento à morte, mas um círculo de encontros, despedidas e reencontros. O relógio na parede marca 8 horas. Logo chegarão. Roberto traz sempre o bolo, chocolate com nozes, meu favorito. Célia cuida da decoração, discreta, mas elegante, como ela. Antônio se encarrega da logística, horários, transporte para os que vêm de longe, tudo meticulosamente planejado. Os netos virão com presentes feitos à mão e abraços apertados. Os bisnetos, agora são 3, encherão a casa com aquela energia caótica e deliciosa das crianças pequenas. As conversas se sobreporão. As risadas ecoarão pelas paredes desta casa que nos últimos anos raramente fica em silêncio. Somos uma família novamente. Diferente daquela que formamos com Joaquim, certamente. Os laços se romperam e foram reatados de formas novas, com nós diferentes, mais conscientes, talvez mais fortes justamente por terem sido testados. Fecho o diário e o retorno ao baú. Ao lado dele, encontro uma pequena caixa de madeira entalhada que Joaquim me deu em nosso primeiro aniversário de casamento. Dentro, guardo o que chamo de meus tesouros. A aliança dele, que coloquei junto à minha quando ele partiu. Uma foto amarelada do nosso casamento. Um bilhete de amor escrito em papel de pão quando estávamos namorando. A primeira moeda que recebi como pagamento quando comecei a costurar para fora. E um último item, adicionado recentemente, uma pequena pedra branca e lisa, recolhida nas margens do Rio Novo, no Jalapão, durante nossa viagem em família. Uma pedra que percorreu quilômetros nas águas, sendo polida pelo atrito, transformando arestas em curvas suaves. Como eu. Como todos nós, se tivermos a coragem de nos deixar transformar pela jornada. Guardo a caixa, fecho o baú e me preparo para receber minha família. Não como a matriarca que um dia fui, aquela que todos temiam contrariar, mas como a mulher que me tornei. Imperfeita, autêntica, ainda aprendendo, ainda sonhando. Aos 82 anos, ainda tenho planos. Ainda tenho uma lista de lugares para conhecer, de livros para ler, de histórias para contar. Ainda acordo todos os dias com a curiosidade de uma menina diante de um mundo que, mesmo familiar, nunca deixa de surpreender. Quando o último convidado partiu e a casa voltou ao silêncio, sentei-me novamente na varanda. A lua cheia iluminava as pedras do calçamento colonial, criando sombras alongadas que dançavam com a brisa. Era o mesmo cenário que vi por tantas noites, mas que nunca me parece o mesmo.
Marina ficou para ajudar a organizar a casa. Encontrou-me contemplando a noite e sentou-se ao meu lado. No que está pensando, vovó? Em como a vida dá voltas, respondi, passando o braço por seus ombros. Em como, às vezes, precisamos perder algo para ganhar muito mais. Como quando a senhora vendeu a fazenda. Exatamente. Sabe, vovó, disse ela após um momento de silêncio, tenho uma amiga cuja avó tem quase a sua idade. Ela passa os dias sentada na mesma poltrona, reclamando das dores, esperando visitas que raramente chegam, guardando dinheiro para deixar como herança. É triste. É uma escolha, respondi. Todos chegamos a encruzilhadas na vida. Alguns escolhem o caminho da amargura, outros o da possibilidade. A senhora faz parecer simples. Não é simples, minha filha. É doloroso. É assustador. Quando vendi a fazenda e decidi recomeçar, passei noites em claro me perguntando se estava cometendo a maior loucura da minha vida. E estava? Estava cometendo o meu ato mais sensato. O celular de Marina tocou. Era sua mãe, Célia, perguntando se ela passaria a noite. Marina olhou para mim, indecisa. Fique, sugeri. Faz tempo que não conversamos direito. Ela aceitou com um sorriso e mandou uma mensagem para a mãe. Fizemos um chá de camomila e nos acomodamos na sala, como fazíamos quando ela era pequena e vinha passar finais de semana na fazenda. Vovó, tem uma coisa que sempre quis perguntar, disse ela, ajeitando-se no sofá. Por que a senhora começou a viajar depois de vender a fazenda? De todas as coisas que poderia fazer com o dinheiro, por que escolheu isso? A pergunta me pegou de surpresa. Não pelo conteúdo, mas porque ninguém jamais a havia feito de forma tão direta. Quando seu avô era vivo, comecei, fazíamos planos. Quando os filhos estiverem criados, dizíamos, quando a fazenda estiver estável, quando tivermos tempo, sempre adiando. E então, de repente, ele se foi, e todos aqueles quando nunca chegaram. Marina assentiu, seus olhos fixos nos meus. No dia em que assinei a venda da fazenda, entendi que ninguém tem garantia de amanhã. O futuro não é uma promessa, é uma possibilidade. E eu decidi que não adiaria mais nada. Mas por que viajar? Porque sempre foi meu sonho. Desde menina, quando folheava revistas antigas na barbearia do meu pai e via fotografias de lugares distantes. Um dia, pensava, um dia conhecerei o mundo. Mas a vida aconteceu. Casamento, filhos, trabalho, e aquele sonho foi guardado em uma gaveta. E agora a senhora já conheceu todos os estados do Brasil. E planejo conhecer mais. Há um mundo inteiro lá fora. Marina estava maravilhada. Com 27 anos, formada, empregada, moradora de um apartamento próprio, ela de repente parecia perceber algo importante. A senhora não está apenas viajando, está vivendo o que sempre quis. Exatamente. É isso que quero para mim, vovó. Não esperar a aposentadoria, ou o parceiro ideal, ou o momento perfeito. Quero viver agora. Sorri, sentindo uma onda de ternura. Os ciclos da vida continuam, as lições passam de geração em geração, às vezes pulando uma no meio do caminho. Sabe o que mais aprendi nestes anos todos? Perguntei, segurando suas mãos jovens entre as minhas enrugadas. Que a vida não é sobre quanto tempo temos, mas sobre como usamos o tempo que nos é dado. Conversamos até tarde, compartilhando sonhos, medos, histórias. Quando finalmente nos recolhemos para dormir, Marina me abraçou forte na porta do quarto. Obrigada, vovó, por tudo. Pelo quê, especificamente? Por nos ensinar que envelhecer pode ser uma aventura, não uma sentença. Aquela noite me fez refletir sobre o verdadeiro significado de herança. Não são os bens materiais que deixamos para trás. Estes, eventualmente, se desgastam, se perdem, são consumidos. A verdadeira herança são as histórias que contamos, os exemplos que damos, as sementes de possibilidade que plantamos no coração daqueles que amamos. Meus filhos brigaram por minha herança enquanto eu ainda estava viva.
e, ironicamente, acabaram recebendo a maior herança que eu poderia deixar: a lição de que a vida é preciosa demais para ser vivida em função de bens materiais. Se você está ouvindo esta história, talvez esteja se perguntando se é tarde demais para mudar de direção, para realizar aquele sonho adormecido, para reconciliar-se com alguém importante, para aprender algo novo. Deixe-me dizer algo, de mulher de 82 anos para você. Nunca é tarde demais para reescrever o final da sua história. Nunca é tarde demais para dizer "eu te amo", para pedir perdão, para oferecer uma segunda chance. Nunca é tarde demais para sentir a areia entre os dedos dos pés pela primeira vez, para aprender a dançar, para plantar uma árvore que você talvez não veja crescer completamente. O tempo não é nosso inimigo. O medo, sim. O medo de tentar, de falhar, de parecer ridículo, de ser julgado. E a única cura para o medo é a ação. Quando olho para trás, não me arrependo das rugas que ganhei, dos cabelos que embranqueceram, das limitações físicas que vieram com a idade. Me arrependeria se tivesse chegado aos 82 anos com o coração intocado, com a alma sem cicatrizes, com os olhos sem brilho de quem viu belezas inesperadas. Amanhã farei as malas novamente. Vou para o Pantanal ver as araras azuis e os jacarés tomando sol nas margens dos rios. Marina virá comigo, sua primeira viagem de neta e avó, uma tradição que espero manter com cada um dos meus netos. E quando estiver lá, cercada pela natureza exuberante, respirando o ar úmido daquele paraíso brasileiro, farei o que sempre faço em cada novo lugar que conheço. Agradecerei. Pela vida que tive, pelas escolhas que fiz, acertadas e erradas, e pela coragem de compreender, aos 65 anos, que não era o fim. Era apenas o começo de um novo capítulo, o mais bonito de todos. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!